Olá, queridos. Saudações em Cristo Jesus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, João de Deus, pastor João de Deus. Eu quero refletir com vocês sobre um texto, sobre uma passagem bíblica muito conhecida, por sinal. Eu quero refletir com todos vocês sobre o Sermão do Monte, precisamente no capítulo 5, versículo 3, quando Jesus, no Sermão do Monte, ele começa a fazer um sermão, ele começa a ministrar uma palavra para os seus discípulos a respeito das bem-aventuranças, os bem-aventurados pobres de espírito. O que significa pobre de espírito? Teria alguma coisa a ver com sermos pobres materialmente? A riqueza, nesse caso, atrapalha ou atrapalharia a vida espiritual? No Sermão do Monte, Jesus Cristo faz uma fantástica pregação sobre diversos assuntos. Ele inicia o sermão com as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, versículo 3. As tradução ou as versões mais antigas, como de João Ferreira de Almeida, ela vem escrito: bem-aventurados pobres de espírito. Já as versões mais novas trazem da seguinte maneira: bem-aventurados os humildes de espírito, que significa alguém que é pobre materialmente, mas neste texto significa humilde, aflito, destituído de virtudes cristãs e riquezas eternas. Para entender, é necessário saber do contrário de pobre de espírito, que seria considerando o contexto, que é orgulhoso de espírito. Pessoas que desprezam a Deus, que acham não precisar de Deus, não o reconhecem como o Senhor de suas vidas, não o buscam de todo o coração, esses não herdam o reino de Deus. Os humildes ou pobres de espírito se caracterizam pelo fato de terem dentro de si um reconhecimento de quem eles são de verdade, como, por exemplo, de suas fraquezas, das suas condições pecaminosas, da sua pequenez, da total dependência de Deus e da atuação do Senhor em sua vida. Interiormente são pessoas pobres, humildes, reconhecem e se submetem à grandeza de Deus. Jesus afirma ser desse tipo de pessoas o reino de Deus. Irão gozar das bênçãos do Senhor. Elas serão bem-aventuradas, completamente ou plenamente felizes. Herdarão a maior bênção de todas também, que é a salvação. Como ser pobre de espírito? Primeiro, para ser pobre de espírito, nós precisamos nos esvaziar como Jesus se esvaziou. O maior exemplo de alguém pobre de espírito foi o próprio Jesus. Eu tenho certeza que algumas pessoas podem contestar, que tem todo o direito de contestar o que eu estou lhe dizendo, o que eu estou pregando agora, esta minha breve mensagem, porque você tem direito de ter livre-arbítrio, mas a pessoa, o maior exemplo, quem nos deu o maior exemplo de se esvaziar, foi o próprio Jesus, em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8,
quando diz que ele se esvaziou de si mesmo, não se usurpando ser igual a Deus, antes tornou-se em semelhança, em forma humana, né? Jesus Cristo é o maior exemplo, ou seja, para que nós sejamos pobres, humildes de espírito, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, do nosso ego, da nossa arrogância, né? Da nossa altivez, da nossa prepotência. É necessário que nós venhamos nos esvaziar. E Paulo talvez seja o maior exemplo de todos os homens que se esvaziou de si mesmo. Quando ele olha para Jesus, para tudo, para quem era Jesus, de onde Jesus veio, por quem ele foi enviado, de quem que ele era filho, ele olhou para si, para dentro de si, e quando ele sentiu-se vazio, ele faz uma declaração, ele faz um convite, uma apelação para todos, dizendo assim: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por quê? Porque ele entendeu que era necessário esvaziar-se de si mesmo. Tanto é que ele dizia que ele aprendeu a ter como não ter, ele aprendeu a passar fome, ele aprendeu a ser chicoteado, ele aprendeu a ser humilhado. Né? Tudo isso ele disse que ele aprendeu. Paulo ele reconheceu, ele se esvaziou de si, tanto é que ele disse que dentro dele havia a natureza pecaminosa, a fraqueza, que ele olha para si e diz assim: o bem que eu quero fazer, este eu não faço. O mal já está feito. Maldito homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? É uma reflexão que Paulo faz a respeito de se esvaziar, de ser pobre de espírito, de ser humilde. Nós temos que ter este exemplo de Paulo, não é verdade? E sendo assim, nós iremos estar além, nós iremos chegar mais longe, nós estaremos nos aproximando de Deus, nós estaremos mais próximos de Deus, nós estaremos agradando mais a Deus, nós teremos mais de Deus dentro de nós. Meus irmãos, esta palavra eu deixo para todos vocês, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, a paz do Senhor, fique com Deus.